Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor João Evangelista, pastor auxiliar aqui da Assembleia de Deus em Coelho Neto. Igreja esta pastoreada pelo muito digno pastor Raimundo Nonato Monteiro Branco. Também quero, nesta oportunidade, saudar o nosso pastor presidente da nossa magna convenção, pastor Francisco Raposo Filho, assim como ao pastor Rosivaldo. Quero louvar a Deus pela sua vida e aos demais pastores, obreiros, superintendentes, professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Amados irmãos, nós estamos nesse primeiro trimestre de 2026 estudando uma lição que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Neste próximo domingo, dia 8 de fevereiro, nós estaremos estudando a lição 6, que tem como tema o Filho como o Verbo de Deus. O texto áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura diária de hoje, terça-feira, tem como tema o Verbo se fez carne. Está baseado no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, que diz assim um texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, ele apresenta Jesus como o Deus homem, o Verbo encarnado, plenamente Deus e plenamente homem. João descreve Jesus como o Verbo divino que assumiu a forma humana. Trata-se, portanto, da ligação entre o espiritual, que é divino, e o material, que é humano. O nosso Salvador, Jesus, ele assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores de seus pecados. É importante, amados irmãos, observarmos que a expressão o Verbo se fez carne, de João capítulo 1, versículo 14, nos sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. É importante também observarmos que o termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda que qualquer conceito filosófico. Observe que o texto é bem claro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. É importante destacarmos que antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Porém, agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Eu quero aqui destacar que o Verbo se fez carne com os seguintes propósitos. Primeiro propósito, para confirmar a promessa que ele é o Verbo, que ele é o Cordeiro de Deus. Segundo, o Verbo se fez carne para revelar a glória do Pai. Terceira observação, o Verbo se fez carne para ser o fiel sumo sacerdote. A quarta observação é que o Verbo se fez carne para
aniquilar o pecado. A quinta observação que eu faço aqui no texto é que o Verbo se fez carne para destruir as obras do diabo. Sexta observação, o Verbo se fez carne para nos dar o exemplo de uma vida de santidade. Sétima e última, para anunciar a sua volta. Portanto, meus irmãos, nós entendemos que o Verbo se fez carne, é a encarnação do Verbo, trouxe luz plena àqueles que creem. Assim, através da fé em Jesus Cristo, somos denominados e feitos filhos de Deus. Portanto, a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus e que possamos estar juntos na escola bíblica dominical, aprendendo mais com o Verbo de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe no seu amor para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, desde agora e para sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.